Bem-vindos ao nosso Espaço Sideral, nosso podcast que conta histórias inspiradoras, e hoje nosso convidado é ilustre, é o professor Caleb, é o publicitário, um amigo querido que está aqui para nos contar as suas histórias, a sua trajetória, as suas vivências. Bom dia, Caleb. Bom dia, Alex. Obrigado pelo convite, parabéns pelo projeto. Desde já, todo sucesso para você. Sabe que eu gosto muito de você, já tem uma história longa juntos, né? Exato. E é isso aí, tamo aí. Você quer começar por onde? Você quer falar sobre brand? Você quer falar como você começou, sua formação, como que surgiu a Caleb Design? A Caleb surgiu há 13 anos atrás, né? Eu já tinha passado em algumas agências, não tinha me identificado tanto, assim, aprendi muito, né, nos lugares que eu passei, sou muito grato a todos eles, mas faltava alguma coisa, sabe? Assim, em termos de propósito meu mesmo, eu já tinha uma coisa assim do que eu queria, sei lá, ter um impacto maior no mundo dos negócios especialmente, né, ajudar os negócios a serem melhores, eu já tinha isso comigo e acabou que abrir a Caleb foi o jeito de fazer isso acontecer, né? Como eu era muito novo ainda, eu mantive o meu nome mesmo, meu primeiro nome, Caleb, né? Então o escritório chama Caleb. O seu nome Caleb é sobrenome? É o primeiro nome. Ah, é o primeiro nome. Meu nome é Caleb Asaf, né? Tá certo. 2 nomes da Bíblia, Caleb e Asaf, é um nome composto, como se fosse João Paulo, mas de um jeito meio diferente. Bacana. Eu pensei assim, outro dia que eu lembrei, E aí ficou Caleb. Recentemente a gente tirou design do nome, porque começou com Caleb Design, né? Porque eu formei em publicidade e em design. E aí eu transitava pelos dois meios, assim. E aí em algum momento dessa história eu fui um pouquinho mais pro design do que pra publicidade. Eu considerei, em geral, o design mais transformador do que a publicidade tradicional. Mas agora não é nenhuma coisa nem outra, assim. A gente até tirou o design do nome porque as pessoas imaginam o design como uma coisa muito visual, né? Muito de desenho. Muita gente não conhece a parte estratégica, que o design tem um impacto muito grande, a parte de usabilidade, enfim, todas as outras disciplinas, que o design é muito transversal, né? Então, a gente acabou cedendo nesse sentido e tirando o design do nome, mas o design tá fora do nome, mas tá no meu coração. Quando você formou, então, você pegou um pouco do marketing tradicional, sem ainda com o advento do digital? Ou você já começou? Eu falo que a Caleb é born digital, né? A gente nasceu digitalmente já, porque a gente já faz projetos de web desde quando a gente começou, há 13 anos atrás. Eu já fazia sites no saudoso front page, desde os 14 anos de idade. Mas quando eu comecei a mexer com o computador, vamos falar assim, não tinha internet ainda. Então eu usava AWS, e aí depois foi para o Windows, mas ainda assim a internet era super precária. E eu acompanhei desde da conexão de escada de 14400, os primeiros sites, né, do UOL, bate-papo do UOL, aquela coisa toda, Mirk, CQ, para depois o MSN Messenger, e aí Orkut. Eu vivi essa narrativa toda, assim, então é bem natural para mim falar sobre isso. Eu vi numa última entrevista sua nas suas redes sociais, você falar muito sobre arquétipo. Tá na moda, arquétipo. Tá na moda. São muitos nomes técnicos, que é bastante interessante, mas na sua entrevista eu percebi o quanto é interessante, porque o posicionamento da marca, você manter desde a concepção do nome. Sim. Explica um pouco para quem está nos ouvindo aqui, nos assistindo, o quão importante é essa tomada de decisão e esse estudo, esse pré-estudo que tem que haver. O arquétipo, Alex, assim, ele vem de um livro só, né? Que é um livro da Margaret Mark e da Carol Pearson, que fala um pouco sobre a história dos arquétipos, que não são uma coisa específica de marca, só que essas duas professoras aplicaram isso à lógica de branding, né? À lógica de gestão da marca. E aí, o que acontece? Como é muito legal o assunto e é muito acessível, acho que a galera empolgou. Nos últimos 2 anos, talvez, houve um boom, assim, de falar sobre arquétipo, também os personagens em redes sociais, né? Os influenciadores começam a tentar encontrar seus arquétipos e usar aquilo, mas em resumo, assim, você tem uma série de comportamentos que são meio encaixotados na nossa cabeça para construir um personagem conhecido, né, nosso.
Então você tem lá no livro 12 personagens mais ou menos conhecidos. Aí você tem especialmente o herói e o fora da lei, que é o que dá nome ao livro, né? O herói e o fora da lei, ativando marcas com o poder dos arquétipos, é o nome do livro. Mas você tem o mago, você tem o bobo da corte, você tem o explorador, você tem o sábio, você tem o cuidador, outros arquétipos, e aí cada um deles vai ter uma série de comportamentos. Então quando você consegue fazer com que a sua marca tenha esses comportamentos e as pessoas consigam entender que você está tendo aqueles comportamentos, você consegue ativar esse poder de narrativa da marca. E aí você gera um pouco mais de empatia, um pouco mais de significado, um pouco mais de personalização dessa história, né? O problema, Alex, é o seguinte: todos os arquétipos também têm defeitos, né? Todas as pessoas têm defeitos. Lógico. Então, muita gente do marketing acaba esquecendo que quando você ativa um arquétipo, você também está ativando os defeitos dele. E não tem como você negar esses defeitos. Você precisa aceitar eles, porque é assim que a coisa funciona. O herói, por exemplo, é o arquétipo que tem que passar um perrengue, né? Todo herói, se você pensar, todo herói passa um perrengue, não é? Tem. Nenhum herói só ganha. Exatamente. Ele começa, ele não sabe, ele perde, ele quase morre, ele sofre, ele precisa de alguém para ajudar, aquela coisa toda. E aí você vê nas marcas, as marcas querendo ser heróis sem passar por perrengue, não tem jeito. Não tem jeito. Você não vai conseguir construir essa história assim. Então cada um traz, e a própria Carol Pearson fala, né? Que a galera tá exagerando porque é isso, né? Quando você ativa até demais, você tem que trazer os defeitos demais também, e nem sempre isso é bom para sua marca. Não tem como mascarar Não no tem. digital. Não tem. Não tem. Na vida real ainda você faz ainda uma atuação que ainda consegue, mas em se tratando de marca, quando uma pessoa chega lá na sua agência com uma ideia e com um produto e você faz esse briefing, começa esse estudo, qual que é a dificuldade que você sente? A pessoa chega e acha que ela já tem tudo na cabeça, porque o empreendedor é assim, ele já chega no gás com uma ideia, ele já sonha, já arrisca, ele já faz um monte de funções no imaginário. E para você conseguir voltar ele para a realidade e falar quais estudos tem que fazer, que às vezes ele quer ir por um caminho, quais as dificuldades que você sente? Alexia, eu posso dizer que eu tenho a sorte, né, de ter clientes muito competentes. Em geral, quem escolhe a gente... eles confiam, mas também eles sabem, em geral, eles entendem muito bem o que eles querem. Mesmo entendendo o que quer, eu acho que o poder que a gestão de marca traz, muitas vezes ainda não é tão conhecido. As pessoas pensam muitas vezes em marca como desenho. Alguns clientes nossos ainda chegam e se surpreendem com a entrega de branding que a gente faz, porque, nossa, eu não imaginava que você ia me ajudar a decidir isso, né? A gente chama de Brand-Led Growth, que é crescimento baseado em marca. Então, como que a gente pode desenhar uma marca no sentido de desenhar, de projetar, não desenho visual, tá? Mas assim, pensar num negócio que consiga trazer novas possibilidades de crescimento, de ganho e de vantagem competitiva sustentável, que para mim é um ponto mais importante e que aí sim é muito difícil, não é porque os empreendedores não têm clareza só, mas é porque é difícil, né? Você ter uma vantagem competitiva que se sustenta ao longo do tempo, você descarta preço, não se sustenta ao longo do tempo. Eu não conheço nenhum negócio que fica muitos anos sendo mais barato e sobrevive bem, né? É difícil demais. É muito difícil. É muito difícil. Aí você tem qualidade, bom, então você vai ter que ter mais qualidade, vamos ver como é que você vai manter um preço aceitável numa qualidade superior à dos outros. Também é difícil, né? Então, quando a gente chega assim e começa a trabalhar com isso, você garante que o negócio é antifrágil, né? É um negócio que aguenta ao longo do tempo, tem uma promessa clara, entrega o que promete. Para mim isso é fundamental, né? Esse é o motivo pelo qual eu comecei o escritório. Para mim as marcas têm que entregar o que elas estão prometendo, né? Pode dourar a pílula, laço de fita? Pode, mas tem que entregar. Se não entregar, não tem jogo, não tem recompra de produto ruim, né? Então, esse é o lugar que eu acho mais importante de ser trabalhado quando o empreendedor está começando com uma ideia nova de um negócio novo, assim. Claro que tem onde ele quer chegar, tem toda a parte estratégica, mas a marca hoje é indispensável, né? Não tem como começar um negócio sem marca. Sem marca. Porque a pessoa já está muito visual, ainda mais agora nos tempos da internet.
o visual, ele conta muito. Às vezes a pessoa chega numa agência já pensando e do jeito dela, do jeito que ela imaginou, e chega lá, ela tem que ser flexível para saber que se ela está procurando uma agência, é porque ela quer algo profissional, ela quer algo que se sustenta, que a marca seja consolidada de uma forma, né, sólida e que perdure, e que traga os objetivos que ela pressupõe, né, a marca. O visual é fundamental, assim, né? E a gente adora visual lá. Tem vários prêmios nessa área e tudo. Mas o visual precisa obedecer a estratégia. Essa é a minha visão. E aí, talvez culpa de alguns profissionais também, né? Que ficam muito focados no visual e acabaram criando essa cultura que design não tem tanta estratégia. No nível de empreendedores ainda está mais com menos experiência, com menos bagagem em geral nessa área, né? Pra gente, quando você começa discutindo o visual, você começa a cair em gosto, né? E gosto é muito perigoso, né, Alex? É perigoso. Porque gosto é o meu, é o seu repertório, o que você já viu na sua vida, é pra onde você já viajou, o que você acha bonito, né? E aí, isso não é exatamente uma estratégia, né? Estratégia de gosto. Porque, às vezes, o empreendedor, ele chega com essa carga aí, com os paradigmas dele, e aí quando se depara, não, temos que fazer isso, temos que esperar, temos que ter o processo, e aí eu acho, para minha experiência também, que é difícil às vezes quem é de outra área entender que tem que passar por esse processo. Eu acompanho agora, eu sei, né, do marketing que não era digital, porque agora pelo marketing tradicional, desenvolver uma logomarca era muito difícil, escolher o nome muito desafiador. E hoje, às vezes, eu percebo assim, aplicativos, como se fosse muito fácil desenvolver esse visual que você se referiu, e não é bem assim. Tem uma série de compromissos ligados a essa marca que a pessoa que quer empreender, ela tem que saber. Em nome, por exemplo, que você citou, o buraco é bem mais embaixo, né? Nome, existem alguns nomes que surgiram, que você pode dizer que foi mais ou menos aleatório e deram certo, tipo Apple, computadores. Se eu te falar que eu quero construir uma empresa que chama Maçã Computadores, exato, dificilmente você aprovaria esse nome, né? Inimaginável que se tornou. Mas essas são as exceções, né? E agora, como a gente tem um número de empresas muito grande registrado no Brasil, são milhões de CNPJs no Brasil, né? É difícil você encontrar um nome com viabilidade legal. Esse, para mim, tem sido o ponto mais importante de todos, né? Porque se você começa uma empresa com um nome que não tem viabilidade legal, você pode até começar, ganhar um dinheirinho e tal. Mas se der certo, vai dar errado. Exatamente. Tipo, se você realmente for dar certo, você vai ter que trocar de nome. Você vai sofrer um processo. Você vai perder a marca. Né? Você vai ter que comprar o nome do dono do registro e ele vai cobrar caro porque você está dando certo. Até imagino aqui que antes você tinha que pesquisar e ir ao INPI, era complicado. Não era qualquer pessoa que sabia que tinha esses processos legais para você fazer o registro da sua marca, figurativa, nominativa. E hoje as pessoas, eu acho que vão pensar no registro BR, como fazer o site. Que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Como se o @ do Instagram está disponível. Eu acho que é bem difícil. É muito importante também um bom @, um bom .com.br, ou então um site fácil de falar e de escrever e tudo, mas isso tá ainda abaixo da questão legal do INPI, né? O INPI é mais importante. O INPI é o órgão mesmo que você vai conseguir processar. Exato. E tudo. Se ele não resolve, nada mais adianta. Nada mais adianta. E hoje a gente fala muito nas redes sociais. O que você está esperando das redes sociais em relação a algoritmo, a como conduzir essas estratégias, o tráfego pago? O que você tem para falar sobre isso nesse período que tudo está mudando assim rapidamente? Então, você pegou a gente num momento ótimo para esse assunto, viu, Alex? Porque a gente está lançando uma metodologia proprietária nova de pensar redes sociais para as marcas.
O que eu vejo? As marcas entram na rede social e elas querem falar, compra meu produto, compra meu produto, compra meu produto, compra meu produto. E aí você olha para aquilo e fala assim, para que eu seguiria a sua marca? Para você ficar tentando me vender um produto? É para isso que eu tenho que seguir sua marca? Para isso eu não preciso seguir, né? Tem mais o que fazer na minha vida do que isso. Então, esse tipo de conteúdo, de compre meu produto, é um conteúdo que não gera engajamento, não gera interesse, não gera motivo para seguir. E com isso as marcas têm um resultado ruim e falam que rede social não funciona, demitem o analista de rede social que elas têm, contratam outro, mas mandam ele fazer a mesma coisa. E aí fica nesse ciclo vicioso horrível, aí começa a desesperar, começa a impulsionar as coisas de qualquer jeito, comprar seguidor, fazer isso, fazer aquilo. E o resultado no final do dia é nenhum. Você não tem alcance, você não tem engajamento, você não tem construção de marca, nada disso, né? Então, a gente criou um método, e já tem um ano que a gente está pesquisando isso, que chama DIGIA. DIGIA é um acrônimo de 5 letras, né? Que fala que as marcas têm que fazer uma dessas 5 funções, tá? Divertir, inspirar, ganhar, ou seja, dar uma vantagem clara, informar ou ajudar. Se o conteúdo não faz nada disso, o conteúdo não serve para a rede social. É radical nesse nível, assim, né? E a gente tem um estudo grande, a gente fez um levantamento de mais de 400 marcas, comparando como é que elas usam essa receita, onde elas obtêm mais engajamento do que a média, onde elas ganham. E a gente viu que esses cinco tipos de conteúdo são mais importantes até do que a mensagem em si. Você pode ter um assunto chato, mas se você falar de um jeito legal, ele vai gerar engajamento. Então, esse projeto entrou para o ar agora, tem menos de um mês que a gente lançou oficialmente o DIGIA. Já tinha aplicado como protótipo em algumas marcas, o resultado foi sempre incrível, e agora está aplicando de fato, né, no mercado. Repete esse nome, DIGIA. DIGIA. Ele é um aplicativo, só para o pessoal que às vezes não tem esse entendimento. Ele é um aplicativo? Ele é um método. É um método da sua agência? É um modelo. Okay. É um modelo para seguir. Uhum. É um jeito de pensar as redes sociais novo. O que acontece? As redes sociais estão numa coisa que a gente chama de economia da atenção, né? Economia da atenção é basicamente assim, eu preciso que o meu usuário fique muito tempo naquela rede para eu mostrar muitos anúncios para ele, para eu ganhar muito dinheiro. Se você pega isso, se você pega essa visão, que é isso que a rede social precisa fazer, você entende que um conteúdo que não faz com que a pessoa fique na rede social, um conteúdo que tira ela da rede social, que leva para outro lugar, é um conteúdo ruim para o negócio rede social. Então, o que tem que ser feito? O contrário, nós precisamos criar conteúdos alinhados com essa estratégia para que o algoritmo fale, não, isso aqui vai ser bom para minha empresa, eu Meta, vai ser bom para mim, eu LinkedIn, eu TikTok, vai ser bom para mim esse conteúdo, porque ele vai ajudar meu usuário a continuar na plataforma, porque ele vai gostar disso. Ele vai curtir, ele vai comentar, ele vai querer ver mais, ele vai passar a seguir. Então, as marcas muitas marcas grandes, não entenderam isso muito bem. E às vezes estão muito preocupadas com, mas uma marca, sabe, todo de vidro e não sei o quê. Cara, na rede social não funciona assim. Não funciona assim mais. É interessante a gente visualizar hoje, assim, quantos cursos, essas compras pela internet, e reter essa atenção o tempo todo, uma marca reter essa atenção do usuário, é desafiador, porque uma hora parece que a tendência começou com o post estático. Sim. E aí era legendas e as hashtags. Aí agora você às vezes se depara com alguém explicando e não coloca hashtag. A mensagem tem que ser curta. Aí você vê, tem que ter uma copy, uma legenda, um texto mais engajador. Uhum. Eu acho isso que está complicando muita informação também ao mesmo tempo, até para quem está começando na internet. Os cursos, eles têm um problema que eles estão amarrados no tempo, né? A pessoa que grava aquilo e coloca, fica amarrada num certo contexto. Então, o contexto, especialmente do Instagram, depois do crescimento do TikTok, é totalmente diferente do Instagram há um ano e meio atrás. O que o algoritmo do Instagram preza agora, o quanto ele entrega para não seguidores, o quanto ele reorganiza o feed não mais cronologicamente, tudo isso é uma coisa de 2 anos para cá, uma coisa assim, né? Não é de muito tempo. Então,
É difícil, né? Mas você precisa ficar sempre acompanhando os estudos novos, que eu acho que é o que é mais confiável, assim. Os estudos que têm número para falar, né? Olha, o engajamento disso aqui caiu tantos por cento, esse formato aumentou tantos por cento, esse formato caiu, você citou, né? O post estático hoje entrega muito menos alcance do que um Reels, né? O carrossel, que era queridinho de um tempo atrás, já não é mais aquela coisa, né? As hashtags, as legendas já não tem tanta relação mais com o resultado. A legenda especialmente depende do tipo de formato, né? No Reels a legenda não conta muito mais, porque ela não aparece. Então, eles vão lançando formatos novos a todo momento e a gente tem que meio que correndo atrás, né? Twitter agora é um outro, né? Que tá mudando completamente aí com o Elon Musk. E ninguém sabe o que vai acontecer, né? Tá todo mundo de olho. Agora já lançou aquele selinho de verificado para você comprar no Brasil. Acho que já tá funcionando. Enquanto a gente fala que ele tá lançando isso, mas quem for escutar esse podcast ou ver um corte daqui a um mês, talvez já não seja mais assim, né? A dinâmica desse tempo na internet, ela é tão rápida, que às vezes, até pra gente que segue e que tá atento, de repente já não é aquilo mais. E o post estático e o vídeo, ele tem uma atratividade, numa pesquisa que eu vi, 60% mais o vídeo. Sim. Que aí subiu para os stories antes do Reels. Teve aquele GTV que não foi Sim. no Instagram muito à frente. E depois eu achei uma inovação, o Reels. E aí, posta Reels porque o Instagram está entregando mais. E aí veio o TikTok. E às vezes o que eu tenho consumido muito é os cortes também do YouTube. Uhum. Do Shorts, né? Os Shorts, achei muito interessante. Se o assunto agrada, aí a pessoa que está afim mesmo de consumir, que achou interessante, ela procura o vídeo. Eu imagino assim. Então tem vídeos de 8 minutos, depois, não grava vídeo assim. Como que você orienta hoje a pessoa que está começando no Instagram, às vezes com um pequeno negócio? O que você orienta? Post estático, só Reels, porque eu tenho visto algumas gurus aí de cursos famosas e já consolidadas. E aí outro dia eu tive a curiosidade de ir no Instagram da Anatex. Uhum. E aí eu percebi que o último post estático dela é em novembro. Uhum. Só tem Reels. Só tem Reels. Eu falei, opa, então é o Reels. Tem isso? Tem. O que acontece, Alexa? Nesse momento que a gente está agora, o Instagram está tentando muito combater o formato do TikTok com o Reels, né? Então ele aumentou muito a entrega do Reels comparado com as entregas de post estático, até de vídeo normal também, né? E especialmente o Reels entrega muito para não seguidores. Então, ele entra muito no Descobrir, que é aquela abazinha ali no Instagram, né? Que você vai descobrir coisas novas que você não conhece. Então, ele acaba sendo uma fonte de novos seguidores. Isso é interessante porque o TikTok já é totalmente baseado nessa lógica. O TikTok fala que não é uma rede social, né? Ele é uma rede de entretenimento. Então, ele não está preocupado tanto com essa coisa de ter seguidores. Você até ganha muitos seguidores no TikTok muito rápido, mas ele não está nem aí para isso. Você entra, você não fica vendo conteúdo do seu seguidor. Você vê conteúdo que o algoritmo acha que você vai gostar e pronto. Então isso meio que deu uma rasteira no Instagram, né? Que o Instagram era todo baseado em meu seguidor, meu não seguidor. E aí agora eles estão tentando virar um pouquinho esse jogo. Eu não sei quanto tempo isso vai durar. Mas eu posso te dizer que se você quer atingir pessoas que não te seguem, você precisa fazer Reels. Talvez no Instagram é o único jeito de se atingir pessoas que não te seguem com conteúdo próprio, sem fazer collab, sem ser marcado, etc. Fazer Reels, melhor do que hashtag, com certeza. E às vezes eu vejo uma postagem no Instagram e lá fala assim, a rede vizinha. A rede vizinha. Tem o negócio da rede vizinha. Os boicotes, né? Os boicotes. Que outra, não pode falar. Mas tem muitas pessoas que acham que o TikTok é dancinha, piada, alguns assuntos que não tem... às vezes um bom senso para algumas pessoas, para um público bem jovem, bem infantil. E desde quando eu também me aderi ao TikTok, foi na pandemia, para poder distrair, como muita gente fez isso, não fiz dancinha, tá, cara? Pode fazer, se quiser. E aí eu percebo que tem muitos conteúdos interessantes que eu vejo por lá. Tem. Eu vejo um preconceito muito grande com o TikTok nesse sentido de dancinha. Da nossa geração.
Uhum. Falo da minha e da sua, me incluindo na sua e te incluindo na minha, que eu acho que são muito próximos se não forem a mesma. Mas as dancinhas, por exemplo, são um jeito divertido de entregar um conteúdo. E muitas pessoas não estão dispostas a passar por esse ridículo, a achar que isso não rola, etc, né? Mas você tem muitas dancinhas que entregam conteúdo. Tem um exemplo no próprio Dija, de um post do Google mesmo, Google Inc., dando uma dica sobre as melhores épocas do ano para comprar voos. E é uma dancinha. Então, o formato está sendo tão importante quanto o conteúdo em si, né? O fato de ser uma dancinha ajudou esse post a ganhar mais engajamento. E no TikTok isso é muito privilegiado, o formato é muito privilegiado em relação ao conteúdo. Então muita gente acha que, e ainda mais a gente, né, que tem um estranhamento com esse tipo de conteúdo, porque não é o nosso conteúdo natural, Exato. Conteúdo de menino, a gente acha que isso é conteúdo de menino, esse negócio de dancinha, esse modelo AIDA muito exagerado, né, que para esse podcast se você não souber isso. Meu Deus, assusta. Meu Deus, né? É um AIDA, modelo AIDA muito exagerado. É um conteúdo que funciona muito bem no TikTok, né? Então a gente olha, acha meio adolescente, porque é um conteúdo exagerado demais. Mas é um conteúdo que também pode ter todo tipo de nicho, né? E tem todo tipo de nicho no TikTok também. E o TikTok tem umas formas de monetização também. Souberam trabalhar bem esse outro lado também, né? De Isso. convidar o usuário, Exatamente. remunerar criadores. O Quai tá tentando fazer isso também, né? Na verdade, o Quai é mais de suborno, né? E compra os influenciadores para produzir conteúdo lá e tal. O TikTok fez isso um pouco, mas nem tanto quanto. Mas eu acho que até um pouco do reconhecimento que a plataforma precisa disso, né? Ela precisa de pessoas grandes produzindo conteúdo relevante para que ela seja atraente para o usuário. Porque lá parece que na rede vizinha, TikTok, com essas dancinhas, com muito humor também, muitos humoristas, eles conquistam fãs, que o fã tem que ser, o seguidor tem que ser, na verdade, um fã da sua marca. Sim. Então, o Instagram, ele tem seguidor, mas às vezes a pessoa tem tantos seguidores. Poxa, mas esse seguidor é seu fã e é possível comprador do que você vende? Então, eu penso que o TikTok, ele tem mais esse lance de você criar fã. Sim. Um ídolo ali, ou alguém que faz, mesmo que não tenha nada para vender. Às vezes é o próprio personagem que, às vezes, se coloca como peruca. Tem vários que já estão ganhando muita visibilidade, estão indo até em programas de TV. Sim. E eu vou te falar um negócio interessante sobre o TikTok. O algoritmo do TikTok, ele é extremamente eficiente em te manter na plataforma. Muito eficiente. Extremamente eficiente. Você entra e não consegue sair, não é? Não consegue. É impressionante. Você não consegue sair. Mas quando você vê o tipo de conteúdo que ele entrega, por que todo mundo acha que ele entrega só diversão? Porque as pessoas só querem ver diversão. O mundo já está muito tenso. O mundo está muito tenso. Pesado. O celular hoje, eu tenho falado que o celular é um escape, né? Você está numa realidade aqui num lugar, num consultório esperando um médico, numa reunião chata, num almoço com uma pessoa que você não tem intimidade, que você não tem interesse, ou qualquer coisa que seja, você quer sair daquele lugar. O que você faz? Você pega o seu celular, baixa a cabeça e entra em outro mundo, né? Entra no seu outro universo, onde você tem a sua diversão ali para te tirar daquela chatice e te dar um pouquinho de alegria. Pois é, eu percebo isso muito, porque às vezes, por exemplo, você desce até no elevador, aí você falava assim para puxar um assunto, para ser gentil, né? Gentileza gera gentileza. Você fala, bom dia, oi. A pessoa já desce, olhando assim no elevador. Todo mundo tá escapando. Se você sentou até, como você citou, num consultório ou num lugar, aí você pensa, você tá tratando de quê? Você tá fazendo o quê? Aí você não tem assunto mais com ninguém, tá todo mundo assim também. Eu fui numa festa de um youtuber famoso e você imagina que tem o palco, o DJ, e que a galera tá lá se paquerando, se olhando, e eu fui lá para ver, para observar como que estava funcionando esse mecanismo de relacionamento. Cheguei lá, muitas moças bonitas, muitos rapazes bonitos, mas tinha um grupinho e eu olhei, não podia tirar foto, mas estava todo mundo olhando para o celular. E eu pensei, poxa, mas os bailes, as boates que a gente ia, tinha o som,
mas as pessoas ficavam paradas, assim, davam uma olhada. Hoje também não está tendo isso. Tá todo mundo no Tinder. Então, eu acho que ele está olhando para ver se alguém está aqui, se comunicando. É muito Tá todo mundo interessante. no Tinder. E aí, quando você escapa, o que você quer? Você quer diversão, geralmente, né? Lá do Dija, dos 5 itens, normalmente você tá procurando por diversão, por entretenimento. Uhum. Então, é por isso que a plataforma tá te entregando tanto isso, porque você tá buscando isso nela. E aí ela vê que você reage melhor àquilo, continua mais tempo quando você vê aquilo, bom, então vou te entregar mais disso, né? É o que você quer, não é? Exatamente. Por isso que a gente só vê diversão no TikTok. No Porque a gente só TikTok. quer ver diversão no TikTok. Então, eu até comentei com algumas amigas que, eu tenho TikTok. Aí ela já me olhou assim, você tem TikTok? Elas nem querem saber. E eu também tinha esse preconceito. A minha irmã estava vendo muito TikTok, mas era uma fuga. Era uma fuga e ela só estava vendo coisas de piada. Então, quando ela me mostrava, eu estava numa outra vibe, eu não estava afim. E depois que eu comecei a realmente abrir lá todo dia, a ficar estudando, teve um dia que, à noite, eu vi lá uma moça num barco, o pai, a live ao vivo, que eu acho que já deve monetizar alguma coisa para alguém em algum país. Não sei se aqui no Brasil. E não é todo mundo que pode fazer live no TikTok. Uhum. Você tem que ter tantas visualizações, tantos inscritos. E aí um dia eu perguntei assim, como ter live no TikTok? Apareceu no rodapé lá para você fazer uma live. Aí alguém também me explicou, tudo na internet, né? Não sei quem, não lembro o nome, que eu poderia escrever em inglês para o TikTok, falar que eu tenho um conteúdo muito interessante que eu gostaria de ter. Eu fiz isso só de exemplo, para de experiência mesmo. Não é que agora o TikTok abriu lá a live? Você tá podendo fazer live. Eu tô podendo fazer live. Que legal. Já faz, então, Já faz, já que você tem. Vou aproveitar para colocar a gente lá também. Já que você tem, faça. Mas eu percebi que essa moça estava num lago, o pai, ela com umas roupas bonitas, lugar muito gelado, ela pescando, o pai, ela liga um som, coloca a câmera lá e fica aquele ao vivo lá. Aí manda rosas, porque é pontuação no TikTok. Eu achei isso muito interessante. Depois eu vi uma pessoa com pérolas, a pessoa vai comprando pérolas dentro da ostra, comprando, e ela vai abrindo na hora e vai falando como que é a pérola e tal. Eu achei isso fantástico. Gente, muita gente ganhando conteúdo e sendo monetizado de alguma forma, porque tem que ter uma compensação ali com o TikTok. Então, eu quebrei esse gelo, esse paradigma que eu tinha e comecei a dar valor também a esse tipo de conteúdo. E o algoritmo é tão bom, né, Alex, que às vezes você tá vendo uma coisa que você achava que se interessava e de repente você tá preso num assunto que você jamais procuraria. Outro dia eu tava assistindo vídeo de... desculpa, mas gente desencravando unha. Aparece isso E aparece também. muito, aparece pra todo mundo desencravando unha. Que é isso? Mas todo mundo para ver. Não, quero ver essa aqui, como é que vai ser? Como é que ele sabe que eu vou ficar parado nisso? Um creminho também, que a pessoa passa para quem tem muitos cravos. E depois ela vai fazendo aquilo ali, e aí você vai até o final. E tem gente contando casos, e aí agora tá me dando um pouquinho de tédio, porque a pessoa coloca assim, parte 2, parte 3. Vai te prendendo, vai te prendendo. Vai te retendo. E aí você vai conseguindo, vai ficando mais tempo, vai vendo mais anúncio, o TikTok vai ganhando mais dinheiro com o seu tempo. Nós somos o produto que o TikTok vende, né? Não o contrário. Muito interessante. Mas mesmo assim, e o site, o e-commerce? Vamos falar um pouquinho? Ainda é a pedra fundamental, né? Desde que você falou aquela vez que a gente conversou sobre o seu site, porque todo mundo está esquecendo do site, porque antigamente, em outros tempos, o seu site era o seu domínio, era o seu registro, o e-mail era mais profissional se você tivesse um .com.br, de você ter um outro tipo de e-mail, era profissional que você tivesse, dava mais autoridade. E hoje, o
que você fala pra gente sobre isso? Alex, isso continua muito louco, assim. A gente vê muitos negócios que investem muito em rede social e não tem um site decente. Eu acho isso muito louco. Porque, não sei se você já leu o termo de uso de uma rede social, como é que ele é construído, mas você não tem direito a nada. Você tem uma conta, a qual você não pagou por ela, aí você fala, você está pagando porque eu estou impulsionando. Isso não é pagar pela conta, isso é pagar por impulsionamento. É outra coisa, você está pagando anúncio. A conta em si é gratuita. Eu não conheço nenhuma dessas redes um jeito de você pagar pela conta. E um belo dia, se o Zuckerberg acordar de mau humor, ou o Elon Musk acordar de mau humor, ele pode bloquear a sua conta. Ele pode deletar a sua conta. E você não tem direito a nada. Literalmente você não tem direito a nada. Não é à toa que tem tantos influenciadores fazendo perfis reserva, né? Você vê muitos fazendo perfis reserva. Porque eles ficam, né? Óbvio, vale muito dinheiro aquele perfil, mas eles ficam desesperados com essa possibilidade de serem bloqueados. Eventualmente você tem um conteúdo mais sensível, conteúdo de eleição, por exemplo. Teve muita gente que foi bloqueada por vários motivos, né? E você tem que ter perfil reserva porque você não quer perder ali esse seu bem, que é o alcance que você tem com a plataforma. O site é seu. Ninguém vira para você e fala, não, o seu site agora eu vou deletar ele aqui. Não. Você pode até ter um problema com o seu servidor, mas assim, você troca de servidor e continua com o seu domínio registrado, continua com o seu site funcionando, né? Então, para mim, a ordem das coisas é primeiro site, depois rede social. Sempre, sempre. Não significa que o investimento em marketing tenha que ser em tráfego no site e não em rede social. Isso é outra coisa. Tá? Mas assim, o fato de você não ter um site bem feito, eu acho que é um risco muito grande, né? É um risco. Vários perfis, quando o Facebook começou, e aí eu posso falar porque eu vivi essa época toda, né? Você tem quantos anos de aniversário 37. de Facebook? Não, de Facebook. De Facebook eu tenho 15. 15 anos. 15 anos de Facebook. É. Logo quando começou. Bem quando começou, eu morava nos Estados Unidos na época. Aí. Não tinha, eu fiz o Facebook, os americanos já usavam há mais tempo que no Brasil, né? Eu cheguei no Brasil, o povo ainda não tinha Facebook. O povo tava no Orkut. E eu não peguei o Orkut, porque eu tava morando lá e meio que não encaixou. Mas o Facebook, quando começou com o negócio de páginas de empresa, você simplesmente criava a página da empresa, saía publicando, e quem acompanhava a sua página, né, via o seu conteúdo. E aí você teve na época, por exemplo, o Guaraná Antártico, eu lembro bem, conseguiu o primeiro 1 milhão de seguidores no Facebook, no Brasil. Foi a primeira página a obter esse número. A fanpage. Pois é, a fanpage, página de fãs. O que vale 1 milhão de seguidores numa página de Facebook hoje, você me diz? Pois é. Quantas pessoas você consegue alcançar com uma página no Facebook de 1 milhão de seguidores? Não vai nada. Poucas Sem impulsionar, o alcance do Facebook hoje, salvo engano, médio, é 0,06% da base. Então 1 milhão você alcança o quê? 60 mil pessoas de 1 milhão? Para as outras 940 mil pessoas, você precisa pagar. Então, quanto que vale isso? Vale muito pouco atualmente, né? Na época valia bastante. Mas essa regra vai mudando, né? Vai mudando. E essa regra não é você que muda. Essa regra você só segue. A regra do site é sua. Ah, tem o Google que muda o algoritmo e tal, você quiser ranquear, beleza. Mas é muito diferente, é muito mais seguro, muito mais estável, né? Do que uma rede social. E quando você fala hoje no site, você já, se for produto, se for serviço, você acha que deve ter o e-commerce? Eu não estou vendo ninguém parando de vender online. Só começando a vender online. Acho que essa é a questão. Muitos negócios ainda não conseguem vender ou não têm coragem de vender online ou acham que as pessoas não vão comprar. Muitas vezes por crença pessoal, né? E aí você tem... mas ninguém vai comprar um apartamento online. Compra. Mas ninguém vai comprar um carro online. Compra. Mas ninguém vai comprar... Tem gente comprando tudo online, literalmente tudo online. Né? E sem ver às vezes, e confiando às vezes, e não cabe a você antecipar esse julgamento, né? Eu acho que isso precisa ser testado. O problema é que muitas empresas não têm processo para vender online. A gente entra numa outra questão, né? Vender online é diferente de vender em loja física. Lógico. É bem diferente, né? E não significa que dá menos trabalho ou que é muito mais barato. Talvez seja mais escalável do ponto de vista de localização. Você não está preso ali numa loja. Vamos supor que o Leverger tivesse uma loja física, né? Você está preso ali em quem consegue ir até aquela loja ou até onde você consegue, né, meio que fazer sua divulgação ali. No online você não tem tanta barreira. Se alguém lá na China quiser comprar seu suco e estiver disposto a pagar o frete, beleza.
É uma questão mais de logística. Agora, as empresas não estão preparadas para isso, né? Elas não têm um controle de estoque que pode ser sincronizado online, elas não têm um sistema de frete eficiente, às vezes o frete fica muito mais caro que o produto. Elas têm várias barreiras para poder vender online com qualidade, né? E para vender online você tem que ter tráfego. E é o último dos problemas, né? A pessoa, às vezes, monta a loja online e acha que ela vai vender sozinha. Não vai. Não vai, porque ninguém entra nela. É igual você abrir uma loja no meio do deserto. Ninguém passa na porta. Como é que você vai vender? E você acha que o e-commerce, ele também tem que ser... A rede social é um funil de vendas do e-commerce? Pode ser, mas depende muito de como você executa esse conteúdo. Se você executar um conteúdo, compre meu produto, você já sabe o benefício do meu produto, você conhece meu produto, eu lancei um sabor novo, olha só meu rótulo, olha só minha embalagem, olha só quem faz. Ninguém vai seguir isso. Por que eu vou seguir isso? Se eu quiser saber sobre o seu produto, eu jogo no Google e encontro o conteúdo que eu preciso e leio naquela hora. Eu não preciso seguir uma marca para saber sobre isso. Então a relação que precisa ser criada na rede social é muito diferente, né? É uma relação, em algum sentido, mais humana, né? Mais equilibrada, mais de conversa do que de ficar te empurrando as coisas. As marcas que conseguem fazer isso, aí sim elas estão numa posição de falar, olha só, agora eu tenho um produto novo. Aí, que legal, parabéns, né? Porque você conseguiu construir isso. Mas normalmente as marcas têm esse problema desse degrau de diferença, né? É uma marca falando para um consumidor comprar. Isso é muito chato hoje na rede social. É muito chato. Isso é anúncio, isso não é rede social. Eu acho que é muito desafiador para quem tem um e-commerce e às vezes um produto já consolidado nas redes sociais. Tem que estar muito atento, tem que estar muito antenado e estudado, estar respaldado com uma agência, com mais pessoas de outras áreas. Não adianta a pessoa querer fazer tudo, achar que sabe todas as atividades que tem que ser feita para poder ter algum êxito no digital. E eu percebo hoje muitas pessoas achando que também, por ser no digital, é fácil e que vai colocar no Instagram, que vai fazer o e-commerce, que vai fazer tudo o que é de praxe digitalmente e vai acontecer. Então, eu volto lá no que você falou inicialmente. Como que essa marca se comunica? Aí volta nesse posicionamento que tem que ter e tem que ser seguido. Tem que ser seguido. E as marcas muitas vezes não tem essa clareza de quais são os territórios que ela pode alcançar, né? Ela pensa, de novo, tá? Se eu sou uma marca de suco, eu tenho que falar de suco. Difícil você manter um conteúdo só sobre isso durante muito tempo e a pessoa se interessar, né? O que mais que faz parte do estilo de vida dessa marca, das aspirações que ela tem, dos tipos de engajamento no sentido político que ela tem, quais bandeiras que ela topa levantar, sobre quais assuntos ela topa falar, que tem a ver com ela, que ela consegue respaldar, claro, né? Não é só assim, feliz dia da água. Tá, o que você faz para economizar água? Nada. Por que você tá no feliz dia da água? Feliz dia do abraço. Tá, mas como assim? Né? Então tem que ter muito cuidado também com esse tipo de conteúdo, que na verdade não engaja muito, né? Você vai fazer esse tipo de ação, você vê lá, o engajamento não é tão legal. E você estava falando de funil, né? E aí você vê as marcas, às vezes, tentando ajudar, mas o ajudar dela é assim, meu produto vai te ajudar, meu produto vai te ajudar. Isso não é ajudar, isso é vender. Sabe uma coisa que eu também, assim, por mais que eu concorde, eu acho, não sei se a palavra, um guru aí da área de vendas, de vendedor raiz mesmo, ele fala assim do jeito muito engraçado, qual é? Você tem que saber qual a dor do seu cliente. E aí resolve a dor dele. Mas mesmo assim eu falo assim, a dor. Aí eu acho que a palavra dor, ela já é pesada para usar. Eu não consigo, às vezes, para desenvolver algum conteúdo, pensar assim, ai, que dor. Só a própria palavra já não me anima. Então, muito negativo, né? É muito negativo. Mas em que o seu produto resolve o quê? O que ele facilita, que é o que você falou inicialmente? Eu acho que pode ser, assim, na bibliografia de mapa de empatia, você tem no mesmo quadrante dor e desejo. Eu acho que muitas marcas, elas precisam falar muito mais de desejo do que de dor, porque muitas vezes elas não resolvem dor nenhuma.
E o que acontece com esse tanto de guru que a gente tem de marketing digital é que te encaixota numa certa fórmula que às vezes não funciona para o seu negócio, mas ele é tão bom de venda que ele vai te convencer que você que está errada e que você que tem que se casar na metodologia dele. Não. A metodologia tem que ser aplicada para o seu caso, né? E às vezes ela não se aplica. Nem tudo se aplica para tudo. Não tem jeito, né? Não tem jeito. A gente trabalha lá com mais de 10 modelagens de marca, modelos teóricos diferentes, porque para cada negócios mais orientados a propósito, mais orientados à competitividade, eles precisam de modelos diferentes. Para essa parte do marketing digital, como os gurus são muito massificados, né, eles ganham muito em volume, né, aquela coisa, né, gera aquele tanto de gente com um produto de R$ 49,90, e depois vem para um de 449, ou 499, ou 497 em 3 vezes, e depois vende um ticket alto lá de 4 mil, 5 mil, vai para o high ticket, né. Todo mundo faz isso. Funciona, em muitos casos funciona, mas eu acho os métodos muito engessados, em muitos casos. E esse negócio da dor que você falou, você foi perfeito, assim, né. Às vezes é um saco ficar tratando a dor. Não que o cliente não tenha dores, né? Não tenha problemas para resolver. Todo mundo tem, né? Mas às vezes você só quer ser inspirador, né? Só que ou um gatilho mental, tipo, mas eu acho muito difícil você convencer alguém de comprar um curso falando alguma coisa negativa para essa questão aí do desejo. Você tem pertencimento, exatamente, que é super legal. Né? Eu quero consumir o produto por quê? Porque eu me identifico com essa causa. Eu quero fazer parte de quem consome isso, porque eu quero dizer que também consumo, porque eu acredito nisso. Olha que coisa mais legal de fazer. Pois é. E hoje o né? empreendedorismo social está muito ligado hoje às marcas, às indústrias. O que você faz? Qual que é o seu legado? Você acha que as pessoas deveriam se preocupar mais com isso, com essa parte? Alex, com certeza. As marcas hoje que não estão olhando para propósito e para suas bandeiras, estão atrasadas. Estão muito atrasadas. Não tem marca que gere valor hoje que não tenha uma bandeira a levantar. Né? Não tenha um propósito a cumprir maior do que só fabricar e vender seus produtos. Né? Dizer que a marca existe para fabricar e vender produto é igual dizer que a gente vive para respirar. Exatamente. A gente precisa respirar, com certeza. Mas não é só isso, né? Imagina, acorda, respira, dorme. Não dá certo. Não dá certo. Então precisa... e as pessoas estão cobrando isso das marcas, né? 68% das pessoas quer que as marcas se posicionem sobre os assuntos que são relevantes para elas, né? Seja qualquer tipo de assunto, tá? Assim, um assunto que é relevante para ela. Pode ser meio ambiente, pode ser igualdade, diversidade, inclusão. Pode ser, não sei, esporte. Pode ser algum tipo de incentivo. Qualquer coisa, né, que ajude o mundo a ser melhor, porque a nossa dor atualmente é essa, né? Parece que nosso mundo, no dia que você vai ficando velho, você vai ficando mais pessimista, né? Nossa, mas não vai melhorar isso? Exatamente, vai passando o tempo, algumas coisas vão continuando como nossos pais falavam. Tem muito disso. Como nossos pais. E aí a gente está numa esperança, assim, que as marcas ajudem a resolver esse problema, porque os governos, sinceramente, independente de qual governo, nenhum governo conseguiu resolver, né? O problema da nossa qualidade de vida como humanidade, né? Não. Nenhum governo conseguiu resolver. Em lugar nenhum no mundo você tem plenitude de alegria e satisfação das pessoas. Sempre tem desigualdade, sempre tem problemas, sempre tem violência, sempre tem um percentualzinho ali de alguma coisa que é ruim pra gente como ser humano. Então, o que aconteceu, né? Se os governos não conseguiram resolver, as pessoas começaram a cobrar isso das marcas. E as marcas começaram a resolver alguns desses problemas, né? Elas têm mais agilidade do que os governos para resolver. Elas não legislam, mas às vezes elas até quebram a legislação em prol de uma coisa, às vezes, benéfica, né? Elas conseguem criar uma interatividade e parece que as marcas, elas, como tem que criar essa proximidade, elas estão mais próximas do que aqui. A gente, pobre mortal, querendo falar com alguma autoridade que vai legislar, que vai criar algo que seja interessante. Sim. E se elas ganharem dinheiro com isso, para mim tá ótimo. Tá ótimo. Tomara também. Que ganhem muito dinheiro fazendo coisa boa. Exatamente. Quantas marcas que não fazem nada e estão ganhando dinheiro? Estão ganhando. Muito interessante a gente pensar sobre isso. Mas voltando nessa nova metodologia aí, como que funciona? Por exemplo, ou alguém que esteja nos assistindo, a gente procura a sua agência, como que é? O método em si, o método é público. A gente criou e deu para o mundo. Então, quem quiser ler lá em calebdesign.com.br/digia, pode ir lá, ler o conteúdo todo, baixar o e-book e entender como funciona, como que se pensa usando o método.
Ah, então a princípio é um e-book, não é um aplicativo que você... É um modelo, é um jeito de pensar com essas 5 frentes, né? D, I, G e A. Agora, você pode tentar aplicar o método sozinho, ou você pode, claro, contar com a gente para te ajudar a aplicar o método e monitorar seu resultado e te ensinar a obter mais resultado com base no método, né? Que a gente já tem alguns casos bem interessantes de dobrar seguidores em 5 meses e aumentar um pouco o engajamento, de recuperar engajamento perdido, às vezes até de manter engajamento quando o engajamento é muito alto. Você mantém o engajamento, mas aumenta muito a base de seguidores, isso também é legal, né? Tudo baseado nessas 5 frentes. Então, assim, quer fazer sozinho? Pode, mas quer que a gente ajude? Tem todo um processo lá. Aí é o processo interno nosso, né? Começa desde análise de concorrência, quem está fazendo o que está dando certo, como é que a gente pode tirar lições dos outros, o que tem a ver com a nossa marca, os territórios que a gente pode explorar, toda essa coisa que faz parte do nosso jeito lá de fazer, para então aplicar o método e controlar isso ao longo do tempo, né? Marketing digital você sabe bem, né? Você tem que fazer, medir e ajustar. Fazer, medir e ajustar o tempo todo. Eu antes falava teste AB, aí agora é o abecedário inteiro, teste A, B, C, D, vou para esse, vai para aquele. É chato às vezes para quem, mas essas análises são imprescindíveis. Você fica assim, você tem que levar os números em consideração, né? Que eu vejo muitas vezes, às vezes um gerente de uma marca, ou um CEO, alguma coisa assim, olha para o conteúdo e aplica o gosto pessoal dele. Tipo, não gostei desse post. Não gosto dessa linguagem. Não gosto de dancinha. Dancinha é o melhor exemplo, né? Porque sempre levanta as paixões. Não gosto de dancinha. Não acho que a marca tem que falar sobre isso. Não acho que tal. Mas não é o achômetro, não é o achômetro dele. É o que a massa está pensando. Então, o Dija, ele para de ser orientado a próprio produto para ser orientado à audiência. Essa é a diferença fundamental. Eu tenho que fazer, na rede social, eu tenho que fazer as coisas que as pessoas querem ver, interagir, curtir, comentar. Esse é o pressuposto. Se você está fazendo uma coisa que não tem esse foco, você já está sendo chato, por natureza, né? Não estou preocupado com você, estou falando só o que eu quero. É como se eu fosse para uma conversa e eu ficasse falando sobre mim mesmo, sem você nem me perguntar nada. Só falo sobre mim. E aí você fala uma coisa sobre você e eu falo outra sobre mim. E aí você falou sobre você e eu falo mais sobre mim, e eu fico levantando o tom. Que tipo de relação é essa? Não vai chegar ao lugar desejado. Lugar nenhum. Então vamos falar que você lançou uma metodologia, mas para quem está nos assistindo também, um e-book. Tem um e-book que explica um pouco do método. Que explica. Tem alguns casos, né? E esse acesso, como? Ele tem um valor? Não, entra e baixa. Entra e baixa de graça. A gente é meio louco, né? Nada, eu tô achando isso genial. Então, a gente quer que o máximo de pessoas conheça. Eu vou baixar esse e-book também. Claro, lógico. Né? E a gente tem os números lá dessas 400 marcas que a gente levantou. Qual que é a média que elas usam na receita Dija, que a gente chama, né? Qual que é a proporção que eu uso de ganhar para divertir, para informar, para ajudar, para inspirar, né? E qual que é a média de cada mercado específico. Então tem 18 segmentos de mercado, por exemplo, no seu mercado bens de consumo rápido, existe uma média que as marcas de sucesso usam na distribuição desse conteúdo. Se você for para turismo, é uma outra média. Já vou te dar um spoiler aqui, né? Para quem quiser baixar depois. Mas turismo é uma área que usa muito inspirar, né? Muito. Porque é viagem. Nossa, olha só esse lugar. Imagina se eu estivesse aqui. Imagina se eu conseguisse. Imagina se eu pudesse. Você fica ali sonhando com a sua próxima viagem. Isso é um conteúdo de inspiração, né? Mas existe oportunidade no turismo para trabalhar mais ajudar. Que é, como é que eu faço para isso? Que é o exemplo que eu dei do Google Flights. Como é que eu faço para comprar o voo mais barato? Como é que eu faço para tirar um visto? Como é que eu faço para tal? Poucas marcas de turismo estão explorando esse conteúdo. Então, embora ele esteja baixo lá na receita Dija, a gente viu uma proporção de engajamento que justifica que as marcas investam mais ali. Nesse tipo de jeito de fazer as coisas. Porque tem o lance também da educação ao cliente. Você quer conquistar, Sim. Mas você também tem que educar o cliente para o formato do seu posicionamento. Sim. E aí, de novo, né? Ajudar é diferente de vender. Então, eu vou ajudar a resolver problemas que têm a ver com o meu mercado, mas não necessariamente que eu estou vendendo e resolvendo. Por exemplo, se você é uma empresa de passagem aérea, você não trabalha com visto. Você não vende visto. Lógico. Mas um conteúdo sobre visto ajudaria bastante uma pessoa que vai viajar, né? Pô, então faz esse conteúdo. Sabe? Faz parte do seu território, tá ali dentro. Ajuda.
Agora, se é uma companhia aérea, que elas fazem muito, destinos legais, inspirar, beleza. Faz todo sentido também. Você pega uma revista de viagem, uma revista de uma companhia aérea lá, pega lá a revista da Gol, revista da Latam, você vai ver só conteúdo de viagem, né? Restaurante tá em tal lugar, pra quem foi pra onde. 80% do conteúdo deve ser nessa linha. E tudo bem, né? Você quer inspirar as pessoas a viajar mais. Mas existem outros lugares onde as marcas não estão aproveitando tão bem, que elas também gerariam engajamento e interesse da audiência. Você falou outro dia sobre Big Brother. Se as pessoas têm preconceito de assistir, se fala que não está assistindo, mas eu acho que todo mundo dá uma espiadinha lá, Todo Caleb. mundo dá uma espiadinha. E eu dou micro espiadinhas, eu te confesso que eu acompanho mais pelos blogs, pelos influenciadores de fofoca que eu sigo, do que pelo Porque programa faz em si. um resumo Eles falam e tudo, já te né? passa se teve treta. Eu adoro a parte dos merchants. E até eu percebi que numa das leituras que eu fiz para entender o lance da Americanas, em 2020, Americanas, 2019, 20, 21, ela investiu muito Era nos a maior merchants. anunciante. A maior anunciante. Esse ano ia ser uma das maiores anunciantes se não Isso. soubesse descoberto aquela última linha que estava com probleminha ali. Uhum. Ela tava comprada, Olha só. né? Ela estava comprada. E obviamente isso gera um retorno muito bom para a marca, né? Ela não está gastando dinheiro com isso, ela está investindo em reconhecimento, em posicionamento. Eu acho super legal as provas também, como é que eles pensam a exposição da marca de um jeito que tem que ser muito básico, né? Porque você está falando para todo mundo, então não dá para ficar muito entrando no detalhe, mas que tem que ter a ver com o produto, né? De alguma forma você tem que conectar com o produto, com o benefício do produto, uma coisa que ele entrega, né? E aí o Big Brother é um canhão de audiência, né? É um canhão absoluto de audiência. É um canhão. E não só, a galera fica pensando na audiência da Globo, com o Big Brother ou do pay-per-view, mas esquecem a quantidade de gente, dos influenciadores, que produz conteúdo em cima do Big Brother. Aí tem muita coisa. Muito conteúdo. É uma enxurrada de conteúdo na internet sobre o Big Brother. Esse conteúdo talvez tenha mais audiência do que a própria Globo. Eu acho que o ano passado eu vi uma entrevista que as pessoas ficam tem influenciadores ou tem esses sites, tem uma equipe tipo de umas 10 pessoas já ligadas 24 horas para ver o que falam, o que gera de conteúdo para qual insight que pode ajudar. Porque gera muito engajamento. Muito porque as pessoas querem saber, as pessoas querem opinar especialmente, né? Acho que tem uma coisa do Big Brother que é legal, que são as pautas comportamentais, né? Até as pautas que ele trouxe agora uma pauta de relacionamento abusivo, relacionamento tóxico, traz algumas outras de diversidade, de racismo, tem todo tipo de pauta que o Big Brother suscita que levanta, aquilo, né? Ele levanta bandeira. Lógico, muito importante. E aí, você vai fazer alguma coisa? Você vai deixar? Vai ficar assim, né? A gente viu aí, Carol Conká, há 2 anos atrás. Foi. O que aconteceu com os patrocínios, né? Como é que as marcas foram cobradas? Você vai endossar esse tipo de comportamento? Você vai contratar essa pessoa para fazer seu show? Eu não posso falar nem quando, não quero entrar no julgamento da Carol Conká em si, mas assim, ela perdeu bastante receita e exposição de mídia ali. A Globo até deu uma compensada depois, tentou dar uma levantada nela, mas ela precisou construir, e aí vai da marca dela, né? Uma narrativa de, olha, eu preciso repensar minha vida. Olha, eu preciso me tratar, preciso dar uma sumida, né? Porque até a música que ela lançou lá, né? Acho que era Abismo, uma coisa assim. Que é isso, né? É muito poderoso aquele canhão e as pessoas têm muita opinião para dar sobre as coisas. Todo mundo quer dar uma opinião, né? Todo mundo quer dar um palpite, uma opinião. E aí você vai para a rede social mais pelos comentários do que pelo post, muitas vezes, né? Hoje tem esse fenômeno também. Alguns perfis em específico conseguem ser esses aglutinadores de opinião que você vê a publicação, mas a publicação é basicamente assim: fulano de tal fez tal coisa com não sei quem. E aí, o que acharam? Aí começa. E aí as pessoas vão para ler os comentários e às vezes tentar formar a própria opinião. O que tem, para fechar essa história, uma coisa a ver com o que a gente chama de educadores éticos, né? Que é a dificuldade das pessoas em ter uma opinião sobre um assunto hoje. Em ter medo de ter uma opinião ou não saber como se posicionar. Então elas buscam, às vezes, influenciadores ou até o próprio Big Brother para ver, o que é certo? É certo tratar uma mulher dessa forma? É errado? É condenável? Qual que é o tamanho da condenação para esse caso? Então elas vão buscar referências disso para aplicar na vida delas depois. Aí tá um outro gatilho totalmente humano que a gente precisa, né?
É isso aí. O Caleb, nós se pudermos, nós ficamos aqui quantas horas falando de marketing desse assunto. Você ama, eu amo também, não é? Vai longe. Pois é, eu sei que sua agenda está complicada, eu agradeço por você ter vindo, me dar essa atenção aqui. E é sempre um prazer conversar com você. É um bate-papo que não tem fim, porque são muitas ideias e as suas colocações são sempre fundamentadas, bem fundamentadas, porque você é um estudioso do assunto e eu sempre aprendo muito com você. Eu estou dando uns comentários lá no LinkedIn também para você. Obrigado. E quer deixar alguma frase, quer deixar alguma reflexão aqui sobre, para quem está começando agora da internet, para a gente poder fechar esse bate-papo? Difícil deixar um conselho para uma coisa que muda tão rápido, né, Ale? Mas um insight, assim, do momento atual. Momento atual, eu acho que é o momento de encontrar suas bandeiras e levantá-las, sabe? Eu acho que esse é o momento, assim. Se você trabalha com uma marca, escolher pelo que você é a favor e o que você é realmente contra, e falar que você é a favor, falar que você é contra. Algumas pessoas não vão gostar, e isso tem que fazer parte da sua escolha, né? Ninguém pode agradar todo mundo, a gente já fala isso muito, mas pratica pouco, né? Quanto mais a gente agradar uma parcela e desagradar uma parcela menor, acho que a gente está mais no caminho certo para escolher quem que a gente quer ser, né? Assim, o que a gente levanta de verdade, qual que é a nossa opinião de verdade sobre as coisas, como é que a gente faz um mundo melhor a partir disso, né? Eu olharia sempre para isso em tudo que a marca faz online. E terminando te agradecendo, né? Já, mais uma vez, parabéns pelo Marketing Sideral aí, pelo projeto. Você sempre com ideias borbulhando. Né? Super legal. Quem quiser depois acompanhar, me achar lá no Instagram, no Caleb As, é Caleb AS. Tô lá no Instagram, tô lá no LinkedIn, tô lá no TikTok. TikTok eu ponho bem menos coisa, porque eu ainda não fiz dancinha, né? Só faço transformação. Mas vai ter. Pior é que vai ter, só pra esfregar na minha própria cara. Obrigadão, de coração. E as redes sociais do Caleb vão estar na descrição do vídeo. E eu espero você no próximo episódio do MKT Sideral, nosso podcast de negócios e muitas ideias de marketing. Obrigado. Valeu.